Congresso inicia os trabalhos de 2020 em cerimônia com representantes dos 3 poderes da República. Presidente Bolsonaro pede apoio para a aprovação da reforma tributária e outras pautas. E Davi Alcolumbre avalia que o ano está cheio de votações improrrogáveis. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Está oficialmente aberto o ano legislativo. Na cerimônia, representantes dos 3 poderes apresentaram prioridades para 2020. Confira como foi o dia na reportagem de Soraya Mendanha. Depois de um mês de preparativos, a segunda-feira de manhã foi para os ajustes. Limpeza dos tapetes vermelhos, acerto dos últimos detalhes da equipe da organização e inspeção policial. Teve também ensaio das tropas. Cerca de 300 servidores e 400 militares trabalharam para garantir que tudo saísse como planejado. A gente estendeu os tapetes todos, né? A gente chegam as flores que vão para o plenário, a gente tem que se preocupar e a gente tem todo o lanche que vai ser servido para os militares que participarão do evento. Então hoje é a finalização. Estamos trabalhando desde o começo do mês para isso e eu tenho certeza que por ser um evento bem organizado, não vai ter nenhuma intercorrência. Um pouco antes das 3 da tarde, tempo firme. Câmeras ligadas, imprensa a postos. As autoridades começaram a chegar ao Palácio do Congresso Nacional. Após todos ocuparem seus lugares no plenário da Câmara dos Deputados, a cerimônia foi iniciada. Declaro aberta a sessão solene. O hino nacional foi executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. A mensagem do Executivo, trazida ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira secretária da mesa do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro pediu que as demandas da população sejam atendidas. Esperamos e confiamos que a voz da população brasileira seja ecoada no Congresso e que seus anseios prevaleçam acima de tudo. O presidente do Supremo Tribunal Federal falou sobre a importância da divisão dos poderes. O Legislativo cuida do futuro, o Executivo cuida do presente e o Judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido. Acabar com a guerra fiscal é uma das prioridades para o presidente da Câmara dos Deputados. Existem muitas estratégias possíveis para alcançar essa finalidade. O momento que o país atravessa, entretanto, é de grave crise fiscal. Ele nos remete a um único caminho, o da responsabilidade fiscal, que permitirá, em curto prazo, que gastemos menos com a estrutura do Estado e mais com políticas sociais para a nossa população. O compromisso com a democracia deve ser essencial para o funcionamento do Congresso ao longo do ano. O país espera muito de nós e este Congresso Nacional sabe o tamanho da sua responsabilidade. Nosso compromisso é fortalecer a confiança dos brasileiros junto a este poder. As instituições a que servimos são maiores do que nós. E esse Congresso Nacional sabe a sua grandeza. E agora começam os trabalhos deste ano nas comissões e no plenário do Senado. A repórter Isadora Fonseca vai informar para a gente como está a pauta desta semana. Boa noite, Isadora. Boa noite, Maturana. As comissões já voltam a se reunir amanhã. Na terça também tem sessão plenária, mas é uma sessão que, como é a primeira sessão depois da abertura dos trabalhos, ela é definida regimentalmente como não deliberativa. Na quarta tem sessão deliberativa e entre os itens da pauta está a MP 894, que concede pensão a crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. O Congresso Nacional inicia os trabalhos com 25 medidas provisórias para análise. Parece que eles vão ter muito trabalho pela frente e nós vamos acompanhar. Maturana. É verdade, Isadora. Muito obrigado.
Investimentos e geração de empregos são as expectativas do governo federal para este ano de 2020. Para isso, considera-se necessária a aprovação de novas reformas, como a tributária. Esses são alguns dos destaques da mensagem presidencial, que foi lida na sessão de abertura do ano legislativo. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro foi levada ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A apresentação foi lida pela deputada Soraya Santos. O documento, na íntegra, tem 150 páginas. O texto destaca realizações do governo no ano anterior e aponta a expectativa da aprovação de pautas como a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e o marco legal do saneamento. Investimentos e empregos. Caminhamos para um ambiente fértil de emprego e prosperidade. Melhoramos o ambiente de negócios, proporcionando mais oportunidades para que os empreendedores prosperem. Com isso, já começamos a melhorar a geração de empregos e renda. Economia. Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. A aprovação da nova Previdência foi um sinal mais do que claro de que o Brasil está no caminho certo e de que existe um entrosamento entre os poderes em prol do Brasil. Relações internacionais. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações com o exterior. O mundo voltou a confiar no Brasil. Venezuela. Em 2019, milhares de pessoas viram-se obrigadas a deixar a Venezuela e adentrar em nosso país, em um êxodo de grandes proporções na América Latina. Mesmo em um contexto de restrição orçamentária, trabalhamos para oferecer condições dignas e esperança para iniciar uma nova vida. Pauta do Congresso. Outros projetos em tramitação em nosso parlamento ao longo de 2020 precisam da devida apreciação e votação, de modo que o Estado atenda às legítimas aspirações da sociedade brasileira, registrando marcos históricos de conquista, dentre os quais podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa Verde e Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal, do novo marco legal do saneamento e do plano Mais Brasil, composto pelas PECs emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos públicos. A mensagem presidencial é entregue anualmente ao parlamento, sempre apontando as prioridades do governo. É uma espécie de convite a parcerias e uma indicação daquilo que é considerado fundamental. Ultimamente, os presidentes da República têm comparecido pessoalmente para entregar a mensagem ao Congresso somente no primeiro ano de seus mandatos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, prestigiou a cerimônia no Congresso. Ele usou os 15 minutos do seu discurso para ressaltar a importância do respeito mútuo e da separação dos três poderes para o fortalecimento da democracia. Em uma mesa formada quase só por homens, a deputada Soraya Santos, primeira secretária da mesa diretora do Congresso, foi homenageada por Toffoli, que ressaltou sua luta em defesa dos direitos das mulheres. No momento em que extremistas desqualificam o papel do Legislativo, o discurso do presidente do Supremo teve mote único: a importância do Congresso para a democracia. E não é por outro motivo que tanto o Poder Executivo venha a este Parlamento para entregar publicamente o relatório de suas atividades e as suas perspectivas. Exatamente é o respeito ao voto de cada um das senhoras e dos senhores parlamentares. É exatamente o Poder Legislativo o espaço no qual, por excelência, se realiza o princípio democrático. É aqui que a vontade popular se realiza. O papel de cada um dos poderes na democracia foi demarcado com a figura temporal de passado, presente e futuro. O Legislativo cuida do futuro, o Executivo cuida do presente e o Judiciário resolve os conflitos que resultaram no passado já vivido.
Na presença do chefe dos procuradores, que já foram chamados de quarto poder, Toffoli ressaltou a formação clássica da República Brasileira. Não podemos deixar de ter em mente essa divisão de competências tão clássica e que mostra o verdadeiro papel de cada um dos poderes. E por que não relembrar? Só são 3 poderes. No Brasil, assim como no mundo ocidental democrático, somos 3 poderes. E para rebater o senso comum, que vê o judiciário como uma instituição morosa e improdutiva, Toffoli apresentou números e agradeceu a parceria com o Legislativo. Nosso judiciário é dos mais produtivos do mundo. O relatório Justiça em Números revelou que, em 2018, o número de processos em tramitação em todo o país diminuiu 1 milhão. Foram 32 milhões de decisões terminativas de processo. Isso tudo é resultado também da harmonia e da colaboração entre os poderes. O discurso do presidente do Congresso Nacional encerrou a cerimônia de inauguração dos trabalhos legislativos. A reforma tributária, o Pacto Federativo e a PEC emergencial são alguns dos temas que devem ter prioridade neste ano. O presidente Davi Alcolumbre entregou o relatório de atividades do Senado e do Congresso referente ao primeiro ano desta legislatura. Trabalhamos muito, tanto que no Senado Federal, por exemplo, 325 matérias foram deliberadas ao longo do ano. O maior número de deliberações no primeiro ano de uma legislatura em mais de 2 décadas. Na Câmara dos Deputados não foi diferente, com mais de 124 matérias analisadas. Em 2020, a principal meta do Poder Legislativo continuará sendo a recuperação da economia e a criação de um cenário favorável à retomada de empregos, a exemplo da aprovação da reforma da Previdência no ano passado. Iniciamos o ano com uma agenda repleta de pautas improrrogáveis. A reforma tributária é uma delas. Há muitos anos, a população brasileira aguarda por uma reforma desburocratizante. É preciso oferecer amparo ao empreendedorismo e simplificar a vida dos brasileiros. Uma reforma, logicamente, que não castigue ainda mais o bolso dos nossos cidadãos, mas que, ao contrário, promova um renovado ambiente de negócios com mais empregos e com mais crescimento econômico. Além da reforma tributária, entre as pautas mais importantes neste ano estão a PEC emergencial e atualizações no Pacto Federativo. Mais autonomia a estados e municípios brasileiros, por meio da distribuição de recursos, ao mesmo tempo em que amplia a responsabilidade de todos os entes na gestão do erário. Estamos no caminho da redução de gasto, do equilíbrio das contas públicas e da sustentabilidade orçamentária. Davi Alcolumbre garantiu que o Congresso está aberto ao diálogo com os outros poderes para a construção dos melhores caminhos para o país. Este Congresso, senhoras e senhores, mostrou-se conciliador e respeitoso, mas sobretudo altivo, forte, defensor intransigente da democracia, um parlamento a serviço das legítimas aspirações do seu povo, freio e contrapeso de quaisquer excessos, um poder a serviço da República e das sagradas garantias democráticas. O Poder Legislativo afirma-se assim como o grande fiador das mudanças que o Brasil precisa e reitera, aqui e agora, o seu compromisso de zelar pelas liberdades democráticas, bem como o desafio de aprimorar e votar projetos e propostas
indispensáveis para que o país retome o trilho da prosperidade. Também seguiremos firmes, com coragem e com muita dedicação. O ano do Congresso deve ser marcado pela votação das reformas administrativa e tributária. As mudanças no funcionamento do governo podem incluir até uma diminuição do número de deputados e senadores. Nós temos aí 3 reformas importantes para colocar em pauta, que é a reforma tributária. Essa sim vai alavancar a economia, acho que vai angariar mais investimento de recursos estrangeiros no país. E também a reforma administrativa, é importante. E paralelamente nós temos que criar também a reforma do Banco Central, dando autonomia ao Banco Central. Vai ser uma disputa e a sociedade vai ter que estabelecer uma pressão para que, se houver essa reforma tributária, nós tenhamos realmente uma mudança para melhor, no sentido de justiça tributária. Nós temos um calendário de eleições esse ano que vão atrapalhar sobremaneira as pautas do Congresso. Quanto antes nós estivermos debatendo isso é em paralelo ao que já está acontecendo. No Senado nós temos a PEC dos fundos, nós temos o Pacto Federativo, coisas que já estão. Nós temos a lei de saneamento que nós temos a obrigação. A reforma administrativa, ainda não encaminhada pelo governo ao Congresso, também traz dúvidas. E ela pode ainda alcançar o poder legislativo. A gente precisa ver até que ponto vai essa desregulamentação, o que é que vai deixar de ser atribuição exclusiva do Estado, o que é que não vai ser, o que é que vai ter carreira, o que é que não vai ter. Tenho advogado, enxugamento, um legislativo mais enxuto, mais competente, mais qualificado, capaz de recuperar a credibilidade diante da opinião pública brasileira. Isso vai exigir cortar na própria carne, né? Nós temos que reduzir o número de senadores, o número de deputados. Nós não podemos também ficar só no andar de baixo, nós temos que começar no andar de cima, eliminando os privilégios, aqueles que são considerados privilégios das autoridades. É isso que confere autoridade para a mudança. O retrato das bancadas partidárias no Senado está diferente em relação ao começo da legislatura, no ano passado. Alguns partidos cresceram, outros diminuíram. Mudanças com impactos na disputa por espaços dentro da casa e nas eleições municipais deste ano. A 56ª legislatura começou em 2019 com a maior fragmentação da história do Senado. 16 partidos tinham assento na casa. O número se mantém um ano depois, mas 13 senadores mudaram de legenda, alterando a correlação de forças. O MDB continua a ser a maior bancada. Tinha 13 parlamentares e ganhou mais um. O Podemos foi o partido que mais cresceu. Começou a legislatura com 5 parlamentares e dobrou de tamanho. O PSD, que era o segundo maior partido, caiu para a 3ª posição. PSDB, PT, Progressistas, DEM e PDT continuam com o mesmo número de senadores. A Rede e o PROS perderam um parlamentar cada. Já o Cidadania continuou do mesmo tamanho. O PSL caiu pela metade após a saída dos bolsonaristas. O PL manteve a mesma bancada, enquanto o PSB perdeu um senador. Republicanos e PSC continuam com apenas um senador. Um senador está sem partido. É Flávio Bolsonaro, que deixou o PSL. Essa dança das cadeiras acontece por questões estratégicas. Quanto maior o partido dentro da casa, maior a influência do parlamentar nas decisões, como cargos na mesa diretora, presidência em comissões e relatoria de projetos. Essa mudança partidária, essas trocas partidárias têm influenciado, sim, as forças internas no Senado Federal. Como, por exemplo, um partido político que foi eleito com 5 senadores e que hoje dobrou, tem 10, e que na próxima eleição da mesa do Senado Federal pode pleitear um cargo maior na mesa diretora ou uma comissão mais importante da Casa, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça ou a Comissão de Assuntos Econômicos. Essas mudanças partidárias podem ser motivadas pelas eleições municipais que serão realizadas neste ano. O fim das coligações nas eleições proporcionais influencia os parlamentares a migrar para partidos maiores. Antes existia a coligação, o PSDB poderia fazer uma coligação com o PCdoB e tinha aquele puxador de voto que exatamente não tinha o voto, e o que tinha maior voto puxava aquele que não teve quase nenhuma representação. Enfim, o fim das coligações vai ser muito justo no aspecto de valorizar
os partidos mais representativos, os partidos que têm mais voto e mais voz junto à sociedade. As mudanças nas bancadas não mudam a agenda do governo. O governo não negocia diretamente com o partido, né? O que nós temos visto é que o governo negocia exatamente a sua agenda e com lideranças individuais, justamente pelo governo não ter uma coalizão partidária que dê sustentação à sua agenda. Já estão tramitando no Senado 3 propostas de emenda à Constituição que querem transformar a economia nos próximos anos, com a discussão sobre um novo Pacto Federativo. Pacto Federativo. Já ouviu falar? O Brasil é uma federação. Isso significa que União, estados e municípios são independentes. Mas nem tanto. Apesar de terem governos próprios e autonomia administrativa, os estados e os municípios dependem da transferência de recursos da União. Segundo o próprio governo federal, a falta de flexibilidade no orçamento afeta a gestão pública. De cada R$100 do orçamento da União, 93 são engessados em despesas obrigatórias. Esse ano, as relações entre União, estados e municípios podem ter algumas mudanças. Uma delas já está tramitando no Senado. É o Plano Mais Brasil, enviado pelo governo federal. São 3 propostas de emenda à Constituição, com o objetivo de descentralizar o controle do dinheiro e racionalizar gastos. Segundo o governo, elas podem permitir a transferência de 400 bilhões de reais da União para estados e municípios nos próximos 15 anos. Nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. A primeira proposta, chamada PEC do Pacto Federativo, é a de maior abrangência. É considerada pelo governo como o principal eixo de transformação da economia nos próximos anos. Ela tem ideias básicas: desobrigar, desindexar os recursos e desvincular o orçamento de determinadas despesas. Se aprovada, estados e municípios passarão a receber toda a arrecadação de salário e educação e a definir o uso dos recursos. Os percentuais mínimos do orçamento estabelecidos para saúde e educação não vão ser alterados. Ela também cria o estado de emergência fiscal, estipulando mecanismos para a redução de gastos. Permite que impostos com destino determinado por lei sejam remanejados de acordo com a necessidade. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações, que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. A proposta de emenda à Constituição também prevê municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação inferior a 10% da receita total podem ser fundidos. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. A União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscais financeiras a partir de 2026. A segunda medida é a PEC emergencial, que cria mecanismos automáticos de ajuste em casos de emergência fiscal, quando as despesas excederem 95% da receita. É uma forma resumida da PEC do Pacto Federativo, para conseguir que algumas medidas sejam aprovadas mais rapidamente. Entre os principais pontos, a proposta proíbe promover funcionário público, dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira ou fazer concurso. Possibilita a redução de 25% da jornada do servidor, com proporcional redução de vencimentos. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. A terceira proposta mexe com os fundos públicos. O Brasil tem quase 220 bilhões em 281 fundos desse tipo e que não podem ser usados em outras áreas quando o governo deseja. Todo esse dinheiro parado nos fundos seria usado na redução da dívida pública. O próximo passo é votar as 3 PECs que se encontram já no Senado Federal. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. Pela manhã, houve a sessão de abertura do ano judiciário, realizada no Supremo Tribunal Federal.
Participaram da cerimônia o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O presidente da Corte, Dias Toffoli, destacou o bom relacionamento entre os poderes e disse que nenhuma Suprema Corte no mundo julga tantos processos como a brasileira. Em 2019, foram 115 mil decisões. O Poder Judiciário Nacional apresentou os maiores índices de produtividade nos últimos 10 anos. Presidente Mourão, presidente Davi, presidente Rodrigo Maia. E não há dúvida de que esse trabalho também conta com a harmonia, com a colaboração, com os projetos de lei que são aprovados pelo Congresso Nacional e com o auxílio do governo federal. O presidente do Supremo também falou sobre as pautas de relevância que a Corte vai enfrentar em 2020. Diversas questões de natureza tributária, como os embargos de declaração relativos à incidência de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. Distribuição dos royalties do petróleo. Diversas ações relativas a dispositivos da recente reforma trabalhista. Questões eleitorais, como diversas ações contra dispositivos da mini-reforma eleitoral, dentre outros casos. Sobre a abertura do ano no Judiciário, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse em suas redes sociais que, abre aspas, o Congresso Nacional está de portas abertas para o diálogo constante e tenho certeza de que iremos construir, de forma conjunta e harmônica, os melhores caminhos para o país. Fecha aspas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com um clipe especial sobre o dia de retomada de trabalhos aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Sexta legislatura. E simplificar a vida dos brasileiros.